Fala, galera de Lata, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Estúdio de Lata, desta vez novamente um bate-papo sobre culinária, né? Lembramos de novo o assunto de Deus entregando maná pro povo hebreu na travessia lá depois que eles saíram do Egito, né? Eles indo para a Terra Prometida, ficaram 40 anos no deserto e nesse tempo aí Deus muitas vezes jogou o maná para eles, que era é como se chover comida do céu, pessoal. É um negócio extremamente abençoado, tá bom? E pensar que o hebreu ainda reclamou, a gente quando comenta esse negócio assim lá pra frente, o homem provia de alimentos pro pessoal e o pessoal reclamava do alimento, cara. É fantástico isso. Mas vamos lá. Bem, meu nome é Hernani Lacerda, sou engenheiro civil, sou estudioso da Bíblia, por isso que eu falo sempre de algum conhecimento, e dessa vez nós vamos fazer o assunto de culinária, né? E, na verdade, do meu prato preferido, que é a caldeirada. Tá? É um prato que eu aprendi a fazer ele na Bahia, é um prato típico baiano, tá? Eu morei lá na Bahia um ano, no ano de 2007, então já faz algum tempo que a gente faz essa caldeirada e tem tido resultados muito bons, tá? O pessoal, hoje que a gente leva aí em casa, aqui traz o pessoal, então sai para fazer fora, aí o pessoal gosta muito, tá? Tem uma série de ingredientes nele, mas a gente vai fazer de uma maneira bem tranquila, tá? E vai ter a receita do certinho, os tempos que tem que ficar, tudo, tá? Então a gente vai fazer de um passo a passo aqui. E lembrando que culinária é muito parecido com engenharia, tá? Como eu disse, eu sou engenheiro civil, né? E você sempre tem os tempos certinhos, tempo de cocção, tempo de colocar um produto, um ingrediente, qual ingrediente vai na frente do outro, e aí vai. Tá bom, pessoal? Olha, o que eu queria que vocês comentassem os vídeos, também divulgassem, compartilhassem essas informações aí para mais pessoas, né? Para que elas também, de uma certa... E esses pratos aí, a caldeirada, apesar de parecer ser um prato difícil de fazer, é muito fácil, pessoal. Até eu faço, tá bom? Na verdade, eu comecei a fazer pratos, nem quero contar, porque eu fui casado já, né? E a minha ex-mulher, ela tinha dificuldade de fazer qualquer coisa. Você podia comprar a melhor picanha do mundo que saía mal, né? E eu não aguentava mais comer em restaurante, cara. Então daí comecei a aprender a fazer comidas, né? E daí desenvolver esse dom aí, tá bom? Mas não é complicado, é só questão... E que sempre, quando você está fazendo o processo de cozinhar, né? Você sempre experimentando para testar sal, essas coisas, tá bom? Eu vou explicar para vocês tranquilamente, tá? E como eu disse, a caldeirada vai frutos do mar, né? E também tem azeite de dendê, leite de coco e tudo mais. A gente vai explicar todos os ingredientes. Mas o mais importante de tudo é que eu vou fazer esse bate-papo aqui na presença de um sobrinho meu, um querido sobrinho, que está aqui hoje em casa, está com a mulher dele, a Gabi, pessoa boníssima também. E ele vai me ajudar a cozinhar no processo vai ser cozinheiro aqui junto com a gente, tá bom? Ele é um belo do cozinheiro, tá bom, pessoal? O bicho é bom também na arte aqui. Temos alguém na família que puxou a gente, tá bom? Vamos para a cozinha de lata, então? Estamos agora aqui na cozinha de lata, né? Vamos fazer a nossa caldeirada, certo? Primeiro a gente vai mostrar os frutos do mar que a gente comprou para fazê-la, tá? A gente trouxe, nesse caso aqui, a gente compra produtos também, a gente procura produtos baratos, né? Mas de marcas boas, tá? Então compramos aqui esse é tipo um negócio para fazer paella, que serve também para caldeirada, tá? Compramos também tentáculos de polvo, certo? E uns camarões maiores, tá? Depois eu vou mostrar melhor isso aqui para vocês. Qual que é o segredo, o primeiro segredo do assunto, pessoal? Polvo e lula, eles têm que cozinhar na panela de pressão antes. Então a gente vai separar o que tem na paella e no
paella não, né? Tem aqui no kit paella, com o polvo, e vamos colocar na panela de pressão, tá? Na panela de pressão ele tem que ficar 6 minutos, não pode ficar mais que isso, porque senão o polvo ele fica borrachudo, tá bom? Vamos fazer isso então? Vamos lá? Bem, primeiro vamos abrir daqui o kit paella, né? Vamos colocar aqui na nossa sabuinha. Aí a gente tira os anéis de lula que tem aqui para coisa, os polvos, tá? É mais ou menos um negócio de escolher, tá bom? Vamos abrir também aqui o kit polvo aqui. Bem, pessoal, o que é relacionado com polvo nós vamos colocar na panela de pressão, né, que eu falei. E o que não é relacionado, que é camarão e os mexilhões, nós vamos deixar separado, tá? Não vai ser colocado na panela de pressão, tá? Senão eles estragam na panela de pressão. Perfeito? Ó, só para vocês terem uma ideia, então os camarões aqui, mexilhões, foram separados de um lado, tá junto com outro camarão aí que a gente vai abrir ainda, né? E aqui é o que vai na panela de pressão, que são os anéis de lula e o polvo, tá bom? Vamos colocar eles na panela de pressão? Beleza, pessoal? Ó, colocamos o polvo e os anéis de lula na panela de pressão. Pessoal, a panela de pressão deve ser o assunto que mais requer segurança da gente, tá? Preocupação. Então você tem que saber manusear, não é qualquer um que pode manusear, tá? Principalmente na abertura da panela. Porque, como diz a panela de pressão, ela é uma bomba de ar. Isso aí explode e machuca pessoas, tá? Causa danos bastante sérios, tá? Então a gente vai explicar para vocês também como é que a gente vai abrir a panela de pressão, tá bom? Então a gente vai esperar começar a dar o sinal daquele e deixar 6 minutos, a gente desliga e já vamos tirar o polvo da cocção, o polvo e os anéis de lula. Perfeito? Pessoal, já cortamos o tomate, a cebola, o pimentão. Nesse caso aqui a cebola é a branca, tá? O pimentão, o coentro e o cheiro verde, tá? E também já cortamos todos os frutos do mar que vão aí. Já passamos também daquele procedimento lá. Você vê que o polvo tá com uma cor diferente, ele tá mais escuro, né? Ele já teve um cozimento aí na panela de pressão, tá? Nós esperamos aquele processo de 6 minutos e já tiramos ele, tá bom? Bem, galera de lata, lembrando que os ingredientes da caldeirada seria o seguinte: o kit paella, né? Que daí você separa o polvo, lula e dos camarões e mexilhões, daí mais um pacotinho de camarão lá. No caso eu comprei um camarão extra, né? Que eu já tinha aqui na minha casa. E também tentáculos de polvo, tá? Para incrementar um pouquinho mais a caldeirada, tá? Se você quiser, tiver mais gente na sua casa lá, essa refeição é para 4 pessoas, tá? Se você quiser incrementar, aí você pode colocar, se for chamar mais gente, daí você compra um pacotinho de mexilhão também, marisco, né? Fica muito bom, tá? Bem, para essa quantidade aí, você tem que usar um tomate, tá? O tomate, ele tá cortado em cubos e você tem que tirar o miolo dele, tá? Não pode usar o miolo, porque o miolo do tomate, a comida fica um pouco ácida, tá? Um pimentão vermelho, aliás, verde. Se você quiser usar vermelho, ele é mais caro. A gente faz sempre uma comida mais barata, tá? Mas o vermelho ele é melhor, tá? Mas não dá muita diferença no sabor, não, tá? Não é coisa. Então eu uso o pimentão verde, tá? Coentro, isso é importante, um maço de coentro, tá? Um maço de cheiro verde, tudo picado. E uma cebola branca, também picada, tá? Vocês devem ver aí, tá? E além disso, vai umas 2 colheres de sopa bem cheias de azeite de dendê.
que a gente vai falar daqui a pouco disso aí. Leite de coco, duas garrafinhas aquelas de 500 mililitros de leite de coco, tá? E vai também um potinho de requeijão, tá bom? Vamos para frente, pessoal? Bem, galera de lado, então agora que realmente começa o processo da gente fazer a nossa caldeirada, tá? Primeira coisa, a gente coloca um bom azeite, tá? Nesse caso, um galo. Eu tenho também um azeite aqui muito bom, mas como esse aqui já estava aberto, que é esse azeite eu gosto muito, Camões. Mas como esse aqui já estava aberto, eu vou utilizar ele, tá bom? Agora, pessoal, tem fases interessantes aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar a cebola. E o pimentão. Lembrem-se, senhores, que sempre lavar as mãos, tudo com asepsia, esse negócio aqui. Esse processo tem que ser tudo limpinho, tá? Ninguém vai querer sempre banho tomado, né? Pelo menos as mãos limpas. Certo, na verdade, era até usar uma máscara para não ficar falando em cima da comida, tá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos ligar aqui colocamos uma panela bem grande, né, para fazer Pronto, começamos o processo. Bem, pessoal, nesse procedimento nós vamos usar agora azeite de dendê e também vamos usar leite de coco, tá? Azeite de dendê e óleo de coco, beleza? Então deixa eu só fazer uma pequena rapidinho aí já coloco. E o azeite de dendê tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito forte, tá? Então tem que colocar, ó, esse tanto aqui que eu tenho aqui eu vou colocar mais ou menos a metade, tá? Talvez até um pouquinho menos, senão ele fica muito forte no final, tá bom? Ó, pessoal, como eu disse, eu usei mais ou menos a metade do que tinha, né? Então isso aqui dá para fazer uma outra caldeirada depois, tá bom? Vamos colocar o leite de coco. E o outro leite de coco. O que a gente está fazendo, pessoal? É como se a gente tivesse fazendo uma cama para depois cozinhar os frutos do mar, tá? Nesse momento, a gente vai colocar daí o tomate. E podemos já colocar o coentro e o cheiro verde. Perfeito, pessoal? Estão entendendo, né? Tá tranquilo por enquanto, né? Ah, pessoal, outra coisa importante. Sempre evitar desperdício. Então a gente já guardou a parte dos alimentos lá que a gente não ia utilizar para isso aí, que é a parte de restinho do caule, do coentro e da cebolinha, as cascas da cebola, casca do alho, tá? Então isso hoje já... Perfeito? Então, vamos dar uma passadinha de água aqui, né, para sempre limpando as mãos, tá bom, pessoal? Com uma
espátula apropriada. Eu vou pegar aqui agora. Pessoal, com uma espátula apropriada, daí a gente vai começar a mexer na caldeirada, tá? É importante que a gente... se você puder evitar colher de madeira, porque a colher de madeira ela começa a criar alguns bichos, se você não usa ela por muito tempo, tá? Eu uso sempre de plástico, tá? De polietileno, alguma coisa desse tipo, tá bom? Vamos mexer? Vou dar uma mexidinha aqui. Pessoal, agora eu vou colocar os frutos do mar, né? Lembra? É importante salientar que a gente nunca usa sal antes, tá? A gente vai usar sal só no final e vai provando para ver se ficou bom de tempero. Perfeito, pessoal? Sal não é bom utilizar antes, porque senão você vai salgar a comida, tá? Beleza, galera da lata? Beleza? Pessoal, é importante salientar que a gente fica cozinhando todos os ingredientes que já sabem lá, todos os legumes, os frutos do mar, durante 40 minutos. Nos 20 minutos finais, a gente acresce requeijão, tá? Ele dá um sabor especial, um potinho de requeijão, tá? Inteiro, tá? Não economiza isso não, que é besteira, tá? Fica muito gostoso, tá? Outra coisa, e quando eu falo que o nosso prato daria, de cozimento daria 1 hora, né? Porque 40 mais 20 daria 1 hora, né? 60 minutos, 1 hora, tá? Mas isso é porque a cozinha de lata, ela usa GN, que é o gás natural, que é o gás canalizado. Se por acaso você tiver aqueles gás, o GLP, que é aquele de botijão, tá? Aí o cozimento vai ser menor, em menos tempo, porque o gás de botijão ele tem uma queima maior, ela fornece mais calor, tá? Então, mas pela cor que você vê aí, é a cor que tem que ficar o produto final. E outra coisa importantíssima, sal, só no finalzinho do procedimento. Aí você coloca 3 colheres de sopa de sal, tá? Aí você mexe bastante, prova, se não ficou contente, coloca um pouquinho mais de sal. Até melhor colocar menos sal antes, que daí você vai testando conforme porque acontece sal você não consegue tirar, você consegue colocar, tirar é terrível. Dá para tirar sal? Dá, só que é terrível, cara, não entra nessa fria não, tá bom? Eu já fiz isso, cara, né? Muda todo o sabor da comida, tá bom? Não é legal. Então você sempre sal no final de tudo e, cara, tem que provar sempre, tá bom? Pessoal, mais uns 15 minutinhos aí, o negócio tá pronto, hein? Parece que tá ficando bom. Esse delata não é fácil, não. E aí, galera, vamos ver o resultado final aí? Vamos levar minha turminha aí, vai experimentar a caldeirada aí, vamos ver o que eles acham, tá bom? Valeu, galera de lata. Galera de lata, aí o produto final que nós vamos ter aqui no negócio, na caldeirada, é essa danadinha aqui, que eu queria que o Luizinho já... Aliás, você não se apresentou, hein, Luiz? Fala o teu nome aí, tua profissão, o que você faz. Meu nome é Luiz, sou engenheiro de software, faço isso da vida, basicamente. Aí também é cozinheiro. Também. Sou casado com a mulher mais linda do mundo. Opa, e é verdade. A Gabi, fala, Gabi, quais são as suas qualificações? Meu nome é Gabriela, eu sou fonoaudióloga e tenho 26 anos. Beleza. Vamos experimentar então para ver se ficou bom. Ó, não vale falar que ficou bom só porque nós somos parentes, hein? Eu só experimentar aqui já. Muito bom. Deixa eu experimentar, né, velho? Todo mundo experimentando aí.
fala, se não tivesse. Ser sincero, né? Muito bom, muito saboroso. Fernando, experimenta aí. Mais perto um pouquinho. Mas tá quente, hein? Vai com calma. Tá bom? Muito bom. É isso, galera, Delata. Então, mais uma prova concluída aí. Pelo jeito, passamos nos testes, tá bom? Valeu. Bem, galera Delata, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, da caldeirada aí. O pessoal gostou aqui, lambeu os beiços aqui, não sobrou nada, pessoal. Negócio bom mesmo. Bem, mas eu já sabia isso desde 2007, não é uma novidade para mim, não. Tudo que é lugar que eu vou, o pessoal elogia bastante, tá? Parece até ser um pouco difícil em função do tanto de ingredientes, mas é que nem eu falei, é bem fácil se você só seguir o caminho aí, tá? Outra coisa importante, a melhor caldeirada que eu comi na minha vida foi ali foi uns 70 quilômetros para cima de Salvador, né, seguindo a Estrada do Coco, Cabana do Diogo, se eu não me engano o nome. O negócio lá tinha uma árvore, um lugar tão gostoso, pessoal. Quando vocês forem para Salvador lá, faça isso. 70 quilômetros para norte, né? Na Estrada do Coco, Cabana do Diogo. Pelo menos a aldeia do Diogo, e daí eu acho que a Cabana do Diogo, não sei que tem da árvore, alguma coisa assim, tá bom? Mas é a melhor caldeirada que eu já comi na minha vida. Aliás, fui umas 2, 3 vezes lá, tá? Quando eu morava em Salvador. 2 não, fui mais. Umas 5. Aliás, eu aprendi a fazer caldeirada lá, tá? Valeu, beleza, galera? Olha, bem, espero que tenham gostado aí, espero que vocês testem o prato aí, tentem fazer, pessoal, tá? Mais uma vez, o coração aqui nosso tá feliz com as visualizações aí, tá bom? Um beijão no coração de vocês, meu pessoal, que Deus os abençoe, tá bom? Tchau, tchau.